Efésios 5:1 nos diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Agora vamos ler o versículo 8, para finalizarmos, que também diz algo lindo. Diz assim, Efésios 5:8: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Amém. Até aqui, pode tomar o teu assento. Eu vou pedir a ajuda desse grupo bonitaço aqui de adolescentes. Vou pedir que os meninos, vamos treinar aqui, os meninos e as meninas, os meninos vão repetir comigo assim, ó, como filhos amados. Vamos lá? 3, 2, 1. Como filhos amados. Tá, guarda, foi só o treino. As meninas vão repetir o segundo ali, como filhos da luz. Amém? Vamos treinar? Vamos lá. 3, 2, 1. Como filhos da luz. Amém. Tá, elas começaram melhor, mas agora a gente vai, né? Agora a gente vai melhorar, né, gurizada? Vamos lá? A gente vai montar uma frase aqui, que vai resumir o que nós vamos conversar nessa noite. Eu vou começar a frase dizendo assim, ó: Deus nos chama a viver. E aí os meninos dizem, como filhos amados. E as meninas dizem, como filhos da luz. Amém? Então vamos lá, vamos lá. Vai ser um primeiro treino aqui, vamos lá. Deus nos chama a viver como filhos amados. Filhos da luz. Aí, tá, já ficou bonito. A igreja gostou? Agora vamos ajudar eles então, né? Vamos ajudar eles. Os irmãos vamos cooperar com essa gurizada aqui, né? Os guris, a gente vai dizer como filhos amados. E as irmãs, junto com as meninas, vão dizer ali, né? Como filhos da, né? Como filhos da luz. Vai dar tudo certo. Vamos lá, gente, igreja toda juntos? Vamos lá. Deus nos chama a viver como filhos amados. Como filhos da luz. Amém. Glórias a Deus. É sobre isso que trataremos nessa noite. Nós estamos, irmãos, em 2025. Muitos séculos têm se passado, porém a grande pergunta do ser humano continua a mesma. Afinal de contas, quem que eu sou? Da onde que eu vim? E para onde que eu vou? Saber essas respostas constituem o que nós entendemos como a nossa identidade. Saber essa resposta, adolescente, faz toda a diferença, porque ela traz propósito para a nossa vida. Mais do que nos trazer informações do passado, saber isso nos traz esperança para o futuro e nos mostra como que a gente deve nos mover hoje, seja na família, seja na escola, seja também aqui hoje, claro, também nas redes sociais. É muito importante entendermos isso, é a diferença, adolescente. Para assim na nossa vida, nós vamos andar ou assim, olha só, se nós vamos andar assim, ó, em círculos, sem sair do lugar. Ou se nós vamos andar assim, ó, avançando, nos desenvolvendo, alcançando tudo que Deus tem para a nossa vida. Conhecer a nossa identidade faz toda a diferença. E a minha pergunta para vocês nessa noite aqui: vocês conhecem a identidade cristã de vocês? Será que nós como igreja sabemos? Se agora aqui é de surpresa, a irmã Daiane chegasse agora com umas provinhas aqui, todo mundo ia fazer a provinha aqui, só quem tirasse 10 ia ir para o céu. E agora? Como é que nós íamos nos sair? Me ajuda a pregar? Pergunta para quem está do teu lado assim: tu ia tirar 10? Pergunta aí. Essa aqui é a minha. Ai, ai, ai. O mundo, ele tem as suas teorias. Para o mundo lá fora, não somente nós, mas tudo que existe veio de uma explosão. Uma grande explosão, e tudo que existe passou a existir num lance de sorte. Para o mundo, adolescente, para onde nós vamos? Nós não vamos a lugar nenhum. Para o mundo que ensina lá fora, nós somos, sabe quando tu estava mexendo no celular aqui? E aí, quando tu vê assim, tu não tinha visto que estava acabando a bateria e simplesmente apaga. Para o mundo lá fora, nós não vamos a lugar nenhum, simplesmente nós vamos vivendo até que chega um momento que tudo acaba. E dentro deste cenário, quem nós somos? Nós somos o que nós quisermos ser. Ou como está na moda, ensinado lá fora, somos o que nós nos sentimos ser. Afinal de contas, tu vem de uma explosão, tu não vai para lugar nenhum. Cada um que aproveite como quiser aproveitar aí a sua vida enquanto não acaba essa festa. O mundo, que dentro deste pensamento vai ensinar muitas coisas erradas para vocês. Muitas situações como o relativismo, onde não tem certo, não tem errado, cada um, né, faz o que quer. Um mundo que vai então estar em volta, por exemplo, da imoralidade, vai apoiar, como vimos aí, né, carnaval agora há poucos dias. E claro, para apoiar isso, depois vai ter que apoiar o quê? O aborto. O que é o aborto, adolescentes? Meu corpo, minhas regras.
São pessoas que nasceram impedindo outras de nascer. Olha que coisa triste. Um mundo que vai impor seus padrões de beleza, seus padrões de conduta, e tu te prepara para andar na linha deles, ou então tu tá fora. Se vocês, meninas, não nasceram com o que eles lá dizem ser o padrão de beleza, te prepara para passar a vida inteira triste, correndo atrás daquele padrão. Um mundo que, se você não pensar do jeitinho que eles querem que você pense, você sabe aqui, você vai ser o quê? Excluído, cancelado nas redes sociais. Esse é o mundo, os seus ensinamentos daquele portão lá de fora. O mundo, irmãos. Aleluia. Querido adolescente, que se você não está se enquadrando, ele vai dizer nas suas séries, nos seus ensinamentos, que talvez uma coisa que você pode pensar, uma possibilidade é ir embora daqui. Afinal, nada faz sentido mesmo. Não há razão nas coisas. Se não está dando certo, se não está gostando, quem sabe não é a hora de partir, meus amados. Essa é a mentira que o mundo ensina para vocês, daquele portão lá para fora. Mas bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Senhor, porque um dia a verdade, ela chegou até a nossa vida. Bendito seja o Senhor, porque um dia a verdade, ela nos alcançou. E essa verdade, na verdade, é alguém. Ele estando aqui, ele disse sim, eu sou a verdade, mas ele disse mais. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a vida, o seu nome Jesus. O Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Ele, Jesus, o Cristo, e a sua palavra são a verdade para a nossa vida. Ele, a sua palavra, são a verdade que guia a nossa vida. Eu sei, adolescentes, guiar a vida, segundo essa palavra, lá para o teu coleguinha da escola, loucura. Guiar os teus passos segundo os ensinamentos de Jesus nos dias de hoje, lá para o teu parente que ainda não aceitou Jesus, insanidade. Mas sobre isso a palavra já nos alertava, para eles loucura, mas para nós o poder de Deus. Aleluia. O poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a nossa família, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Se você concorda, glorifica o nome de Deus, porque um dia essa verdade também te alcançou. Aleluia! Essa palavra, irmãos, traz sentido à nossa existência. Ela fala exatamente, claramente, da onde viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. A nossa origem, ela está colocada lá em Gênesis 1:26, e diz que fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Deus nos fez para sermos próximos dele, adolescentes, como eu estou aqui desse púlpito, ó, próximos. Porém o pecado nos afastou, nos distanciou. Isaías 59 diz que os pecados é o que faz o distanciamento entre nós e Deus. Romanos 3:23 diz que nós estávamos assim, distantes. Nós não tínhamos mais como nos achegar, estávamos ali sem a glória de Deus. Mas bendito seja o Senhor, porque Ele, pela sua graça e misericórdia, envia um novo e vivo caminho para nos achegarmos a Ele. Aleluia. Ele fez o que não poderíamos fazer. Ele envia o seu único Filho, o Senhor Jesus. E agora nós, João 1:12, diz algo maravilhoso. Diz que todos quanto o receberam, tantos quanto creram no seu nome, agora recebem um grande presente, adolescente. Recebe o que ele chama de um grande poder. Agora todos são senão filhos de Deus. Aleluia. Nós que cremos no Senhor Jesus, temos essa alegria, esse poder sobre a nossa vida. Somos filhos de Deus. Diz a palavra que somos novas criaturas. Por fora talvez ainda meio parecido. Se você é do meu time do Gelzinho aqui, o Gelzinho continua igual. Às vezes vai trocando a cor do cabelo, né? Com o tempo, ou caindo. Se você for ver a sua digital, a mesma digital. O mesmo documento, talvez no bolso, ou na sua bolsa, aí por fora, queridos, talvez muito parecido, mas por dentro, aqui ó, tudo novo. Quando aceitamos Jesus, as coisas velhas, elas ficam para trás, e agora temos uma nova identidade, somos filhos amados de Deus. A palavra, ela nos faz entender isso, e isso transforma as nossas vidas. Na Bíblia, vemos grandes exemplos de pessoas que tiveram a sua vida transformada a partir de um encontro com Jesus Cristo. Poderíamos aqui falar de Zaqueu, poderíamos falar da samaritana que encontrou Jesus no poço, poderíamos falar aqui sobre o gadareno, mas eu quero rapidamente, no pouco tempo que tenho, tratar um pouquinho sobre Paulo. Paulo, ele tinha uma vida aí de perseguidor da igreja. Vocês conhecem a história, mas tão logo tem um encontro com Cristo, tudo vai mudar.
Tudo vai se transformar a ponto de ele chegar lá em Gálatas 2:20, dizer, olha, não, onde chego já não é mais eu, quando falo já não é mais eu falando, quando escrevo também não, mas é Cristo fluindo através da minha vida. É assim, querido adolescente, Deus, Ele tem uma nova história para nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo e buscamos uma transformação de vida. E eu venho da parte do céu nessa noite te dizer que essa transformação, como a de Paulo, está disponível em 2025 aqui no Distrito Ipanema. Aleluia. Deus, Ele tem uma nova vida para ti, uma nova vida para a tua família, a partir da tua decisão e do teu posicionamento como um filho amado de Deus nessa geração. Aleluia. Quando nos posicionamos como filhos, duas coisas temos como um entendimento claro. Primeiro, que somos filhos amados e também somos filhos chamados. Os adolescentes, pode repetir comigo? Eu falo e você repete. Em Cristo, em Cristo, somos amados e chamados. Amém. Primeiro, somos amados porque entendemos que não precisamos buscar nos outros o nosso valor. Não somos mais refém nem de críticas nem de elogios. Paulo, certamente, antes de seguir o Senhor Jesus, recebia muito tapinha nas costas. Ele era um membro do Sinédrio, um dos principais, eles julgavam as questões lá naquela cidade, mas depois de seguir Jesus, vocês sabem que ele passa não só a ser criticado, mas também a ser perseguido. E eu sei que posso estar falando para alguém aqui que depois que aceitou Jesus, alguns amigos se afastaram, sim. Sei que falo para adolescentes que pelo menos em algum momento já foram alvo de uma piadinha na escola, alguma situação, porque tu é um seguidor de Cristo. Mas sobre isso, Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 4, olha, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vocês, tão pouco eu me julgo, mas Paulo vai dizer algo muito importante, o único que me julga é o Senhor. Aleluia. Paulo, ele está nos ensinando que não devemos nos deixar levar pelas opiniões dos outros, tampouco pelos nossos sentimentos, que tantas vezes são enganosos, mas nós devemos nos mover debaixo de uma certeza, a certeza de que somos filhos e que o amor do Pai está sobre a nossa vida. Aleluia. Queridos adolescentes, vocês não precisam ser como essa geração lá fora, essa geração que a cada dia, através das suas postagens, buscam na curtida, no like do outro lá, saber se são amados, se são queridos. Não, vocês não precisam disso. Leiam uma Bíblia Sagrada, e essa certeza vai estar a cada dia no teu coração. Busquem ao Senhor a cada dia, e assim como Paulo, certamente vocês vão entender que vocês não são o que o mundo lá afirma sobre vocês, não, mas vocês são aquilo que a palavra diz sobre cada um de vocês. Vocês não são descartáveis, vocês não são inúteis, vocês não são resultado de algum descuido, pelo contrário, em Cristo, saibam disso, vocês são filhos amados do Deus Criador. Aleluia, Jesus. Você pode dizer para alguém que está do teu lado aí, adolescente, dá uma cutucada aí, ele deve ser teu amigo, dá uma cutucada e diz para ele assim, ó, tu é um filho amado, diz aí. Se foi tempo, somos amados, mas se o mundo mente, que tudo que existe é algo sem propósito, do acaso, a palavra nos fala diferente, ela diz que somos amados, mas também somos chamados. Leandro, como assim? Somos amados e chamados, e o chamado está resumido em 3 letras, e é ide. Vão, diz o Senhor. Esse é o chamado de Deus sobre os seus filhos. Vão, façam a diferença. Somos comissionados por Ele a ser seus representantes nessa geração, meus irmãos, que honra! Embaixadores, representantes do Deus vivo nessa terra, estes somos nós. O primeiro versículo que nós lemos aqui nessa noite disse: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Meus irmãos, uma das principais características de um filho é ser parecido com o pai. Lá no APC, os adolescentes para Cristo, sempre tem os adolescentes que são a carinha do pai, parece que nasceram de novo e agora são adolescentes. Tem alguém aqui que é parecido com o pai, parecido com a mãe? Sempre tem alguém mais parecido. A minha filha, que tem 22 anos lá, já está bem casada, ela é muito parecida comigo, puxou muito. Às vezes, irmãos, é fisicamente, às vezes é no jeito de andar. Tinha um APC lá, que ele andava meio estranhinho, assim, um pouquinho diferente, assim, não vou nem conseguir imitar ele, assim, né? Uma coisa meio assim, né? E a gente não entendia, até que um dia veio com o pai para a igreja. Lá vinha de longe os dois igualzinho, né? O pai e o filho. Às vezes, irmãos, é no jeito que o filho se parece, às vezes, é também no temperamento.
Como é que acontece? Nós passamos, né, desde a nossa adolescência, reclamando dos pais. Quando a gente cresce, a gente fica igualzinho. E às vezes os pais nem estão mais juntos, às vezes os pais já descansam no Senhor. Mas quem conhece daquele tempo diz assim, ó, quando eu olho para ti, eu lembro tanto da tua mãe. Mas tu me lembra tanto do teu pai. Gente, nós fomos feitos para sermos parecidos com os nossos pais, e na criação original também foi feito exatamente dessa forma. Deus, ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Na teologia isso é chamado da imago Dei. São, se não ali, os atributos comunicáveis, mas a verdade, resumindo tudo isso, é que Deus nos fez para ser parecido com Ele. E quando por causa do pecado, nós não parecíamos mais com o nosso pai, quando por causa do pecado o que fazíamos já em nada lembrava o nosso Pai, Ele, pela sua misericórdia, Ele envia o Filho perfeito a essa terra. Ele envia o Filho amado, e nele agora temos salvação, temos transformação, mas temos em Cristo um modelo de filho amado para seguir. Jesus, ele foi ali para ser batizado, você sabe, vem o Espírito Santo como pomba, e ali uma grande voz se ouve do céu: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você conhece essa história? Então, meus irmãos, se nós queremos, e como queremos, sermos filhos amados de Deus, não há outro caminho. Precisamos ser imitadores do modelo, precisamos imitar a Cristo Jesus nessa terra. 1 João 2,6 diz que se estamos nele, devemos andar como ele andou. E se ele foi o amor adolescente, também precisamos amar e servir. Se Jesus foi obediente, também precisamos não ser rancorosos. Se ele andava na verdade, também precisamos andar em retidão, em oração, em santificação. Algo fácil? É claro que não. Claro que não é fácil seguir o modelo do Senhor Jesus. Ele mesmo disse aqui que quem fosse seguir ele como modelo ia precisar a cada dia se negar, tomar a sua cruz, sofreria perseguições. Porém ele disse: olha, tenha um bom ânimo, eu venci este mundo. O Senhor Jesus, ele sabia que nas nossas forças nós não conseguiríamos andar como ele andou. Ele sabia que nas nossas forças, hoje a gente sai motivado aqui do Distrito Ipanema, amanhã depois a gente volta nos mesmos erros, basta uma crítica, a gente já fica triste, a gente já fica abatido. Por isso ele vai dizer: olha, tenha um bom ânimo em mim. Jesus disse: olhem para mim, eu venci este mundo. Amada igreja, nas nossas forças não tem a menor chance, não temos como. Mas se nós estivermos adolescentes cada vez mais fortalecidos em Cristo Jesus, na sua palavra, se andarmos somente com os olhos fitos nele, no autor e consumador da nossa fé, se nós estivermos, como a palavra mesmo diz em João 15, se nós estivermos conectados na videira verdadeira, se nós estivermos nele, ele também vai estar em nós, e aí daremos frutos para a glória do nosso Deus. Aí vamos frutificar e vamos ver o reino de Deus avançar sobre este distrito. Se estivermos firmados em Cristo, vamos ver o reino de Deus avançar sobre essa cidade, sobre o nosso país. Precisamos seguir olhando para Cristo, porque nele encontramos todas as respostas que precisamos para ter propósito na nossa vida. Olhando para Cristo, sabemos por que fomos criados, sabemos por que existimos e sabemos para onde vamos. E eu preciso dizer, esse lugar é lindo demais. Eu vou encerrar com uma breve história. Dei uns bons saltos aqui, mas eu quero encerrar com uma história, adolescentes. Eu quero saber se vocês conhecem essa história, estejam atentos. Talvez vocês já tenham ouvido essa história, vamos ver quantos conhecem. A história conta que uma patinha chocava os seus ovinhos, até que de um belo dia para outro, ela percebeu que um dos ovinhos parecia diferente dos outros. Mas ela estava tão motivada, tão ansiosa pela chegada dos filhotinhos, que ela vai, continuar o processo ali até que chegou o grande dia. Nasceram os filhotinhos. De fato, um era um pouquinho diferente, e conforme o tempo foi passando, aquelas diferenças só aumentaram. Alguém lembra dessa história? Não dá spoiler aí, não dá spoiler. Será que o final é igual? Vamos continuar com a história? Segue a história. E a história diz que, aquele patinho foi tentando crescer com os outros, e ele foi tentando se adequar ali aos demais, mas por ser diferente, não raras vezes, ele era alvo de trollagem, de piadinhas que trazia tristeza no coração dele.
Assim foi acontecendo, assim ele foi crescendo, até que em dado momento, num dia, ele foi até um lago, e enxergando a imagem dele naquele lago ali distorcido, ele entendeu que ele era realmente defeituoso, e que ali não era o lugar dele, ele precisava ir embora. O que aquele patinho não sabia, é que indo para outras águas, ele se encontrou com um cisne, e olhando para aquele cisne, ele entendeu a sua identidade, ele entendeu quem ele realmente era. Seguindo com aquele cisne, chegando a outras águas, ele viu que ele não estava sozinho, mas que havia outros tantos, e que ele não era defeituoso, mas breve aquilo também ia chegar à sua vida, poder voar nos ares, lindo. Com aquela família, ele cresceu, e vocês sabem, a história termina quando todos voam para o sul, para uma nova etapa das suas vidas. Leandro, por que tu veio lá do outro lado da cidade contar uma história como essa, bem numa quinta de noite? O que isso tem a ver com nós, queridos? Tem tudo a ver, não somente com vocês, mas com todos nós que estamos aqui nessa noite, porque sem Cristo Jesus, todos nós éramos como esse patinho feio, andando errantes nesse mundo, sem saber por que nascemos, para que servimos, tentando se adequar ao mundo perdido, um mundo que não está nem aí conosco, um mundo onde nós somos apenas um número, ou tu segue o que eles estão ensinando, ou tu está fora. Mas um dia, pela bondade de Deus Cristo, Ele aparece na nossa frente, Ele se apresenta, e quando olhamos para Cristo, e agora nós entendemos a nossa verdadeira identidade. Quando olhamos para Jesus, andando com Ele, ganhamos o propósito da nossa vida, porque somos, se não colocados na nossa verdadeira família, a família da fé. Ela está aqui nessa noite. Amém. Andando como família da fé, sim, temos dificuldades, enfrentamos lutas, claro que sim, mas também aqui reunidos como corpo de Cristo, vivemos grandes milagres na presença de Deus. Nós vamos crescendo, vocês adolescentes vão crescer e vão se desenvolver em nome de Jesus. E aqui, sabemos também, como lá na história, que breve vamos partir para uma nova etapa da nossa vida. E lá, com certeza, como na história, seremos felizes para sempre. É isso que eu creio. É isso que a UADPA crê, e por isso estamos doando as nossas vidas, né, Gilberto? Porque cremos que vocês, adolescentes, vão crescer e se desenvolver nessa igreja. Em breve todos estaremos juntos para a eternidade ao lado do nosso Deus. Se você também crê, fique de pé nessa noite. O tempo tem passado, então eu te peço, adolescente, que juntamente com a igreja, você que entendeu essa palavra, você que nessa noite entendeu a sua identidade cristã e quer nessa noite declarar diante de Deus, que entendeu que nele você é um filho amado, que você é um filho chamado e quer andar debaixo dessa verdade, você que nesse final de noite quer declarar, tu e Deus aí, que não quer viver para agradar esse mundo perdido, não quer viver pelas teorias deles, mas quer viver para agradar os padrões de Deus, agradar o coração de Deus, vivendo como um filho amado. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Feche os olhos comigo nessa noite, vamos orar. Senhor nosso Deus, graças nós te damos nessa noite, Pai, por aqui nesses breves minutos podermos falar sobre a identidade que temos em Ti. Oh Senhor, eu oro aqui, Senhor, pelas vidas que estão se posicionando nessa noite e que estão diante de Ti dizendo que não querem viver como este mundo perdido, mas querem guiar as suas vidas segundo a Tua palavra. Para isso, Deus, sabemos que não temos força, mas nos ajuda com Teu Santo Espírito a cada dia. Enche, Senhor Jesus, estes adolescentes. Oh meu Deus, toma as suas vidas nas suas mãos, derrama do Teu Santo Espírito a cada dia sobre nós, nos fortalece. Eu oro, Senhor, pelas lideranças que Tu tem constituído sobre esse lugar. Dá a visão, Senhor, do alto. Oh meu Deus, não nos deixa perecer, nos entristecer, mas nos fortalece para andarmos mais uma milha nessa obra que é Tua nessa terra. Jesus, nessa noite estamos declarando que o Distrito de Ipanema é Teu. Estamos juntos aqui declarando, Pai, que as nossas famílias, elas Te pertencem. Estamos aqui dizendo, Senhor, que a UADPA é Tua, e Te pedimos, Te clamamos, Senhor, finalizando esta oração, Te pedimos que não a nossa vontade, não o nosso desejo, não, que nada aquilo que temos como nosso intuito seja feito, mas que seja feito como no céu, que a Tua vontade, que ela sempre prevaleça sobre as nossas vidas, sobre este ministério, sobre este departamento e a Tua igreja. É isso que Te pedimos, é isso que Te agradecemos, no nome santo de Jesus.